palavra que nós vamos falar que Deus colocou no meu coração hoje é pare de se comparar. É natural do ser humano passar por momentos na vida, momentos de conquista, batalhar para conquistar. Mas precisamos entender a verdade é que todos vão conquistar em um determinado tempo. E muitas fases do ser humano, que o ser humano passa, e eu tenho certeza que você já passou, é a famosa fase que a gente se sente como se a gente estivesse atrasado. Será que Deus ele erra no seu tempo? Porque a gente, às vezes, muitas vezes se compara às outras pessoas em relação à nossa vida. Por exemplo, na escola eu lembro que eu fui um dos primeiros meninos ali a começar a trabalhar, por exemplo. E muitas pessoas ficavam se comparando. Da mesma forma, eu já me comparei a muita gente mais inteligente do que eu, pessoas que tiravam uma maior nota. E eu estava pensando que eu estava atrasado, mas a verdade é que cada um tem o seu tempo. E hoje nós vamos falar sobre o propósito divino e principalmente que Deus ele não se atrase, que ele tem uma jornada extraordinária na sua vida. E a verdade é que a comparação ela é uma armadilha na nossa vida. É como se a gente estivesse colocando um óculos escuros nos nossos olhos e deixamos de ver o que Deus está fazendo na nossa vida, e deixamos de olhar por quanto a nossa vida é incrível, por quanto vários momentos que nós estamos vivendo. E começamos a apreciar o que os outros estão conquistando, onde as pessoas estão chegando. Esquecemos de ver o que Deus está fazendo na nossa vida e começamos a observar o que Deus está fazendo na vida delas. E é sobre isso que nós precisamos entender. É que o maior risco de nós é olhar para a vida do outro e achar que Deus ele está atrasado na nossa vida, que nós temos um problema, um defeito. Mas a verdade é que Deus ele tem um caminho incrível para cada um de nós. O que o outro vai ter é somente dele, mas o que você vai ter é somente seu. E a palavra lá em Gálatas. Lá em Gálatas 6:4 diz: mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. A Bíblia diz que nós não devemos nos comparar a ninguém. Cada um tem o seu próprio caminho, cada um tem a sua própria história. E Deus ele quer ter experiências incríveis com a gente. Só que o que pode nos impedir isso é a comparação. Enquanto a gente para e observa o que Deus está fazendo na vida do outro, estamos perdendo tempo para o que Deus quer começar a fazer na nossa vida. Porque Deus ele não quer que você seja alguém que você não é, mas Ele quer que você seja quem Ele planejou. E Deus tem um plano perfeito na sua vida. Assim como Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Você quer ter momentos incríveis, quer ter experiências espirituais com Deus, comece a fazer o que a maioria não faz. Porque Deus não te chamou para ser qualquer um no meio da multidão, mas Ele te chamou no meio da multidão para fazer o que a maioria não faz. E quando a gente se lida com a história de Pedro na Bíblia, a gente vai ver que estavam os discípulos ali se unindo no barco, quando Jesus começa a chegar andando sobre as águas. E Pedro viu ali, Jesus falou, não tenham medo. Eles não conseguiam ver Jesus, mas Pedro teve um ato de fé e fez o que a multidão não faria. Enquanto as pessoas estão se comparando às outras, seja diferente, porque assim você vai viver o extraordinário que Deus ele tem para a sua vida. Pedro fez o que a maioria não faz, e Pedro falou, se ao Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. E ele começou a andar. Enquanto as pessoas estão se comparando às outras, estão olhando para o que Deus está fazendo na vida delas, estão perdendo as melhores coisas que Deus poderia fazer em você. Então, a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração é essa. E se te tocou, se você tem alguma experiência, lembre-se de deixar aqui nos comentários para que vidas sejam atingidas pela glória de Deus.